Olá pessoal, corretores, corretoras, seguradoras, todo o público interessado aí no mercado de seguros. Esse é o nosso terceiro episódio do Tax Talk, é o nosso podcast que busca conversar com pessoas do mercado para o mercado de seguros e trazer um pouco mais sobre inovação, sobre tecnologia, empreendedorismo e dividir isso com todos os corretores e todas as seguradoras. É um prazer enorme ter vocês aqui de novo. Hoje eu vou conversar com o Genildo. Tudo bom, Genildo? Tudo, e você? Tudo ótimo. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui do Genildo, mas a gente vai bater um papo e vamos vendo para onde vai essa nossa conversa. Então, eu tenho mais ou menos um roteiro aqui, mas como foram nos outros, a gente não vai seguir muito. O Genildo, para quem não conhece, né, o Genildo trabalha na Tex e ele é nosso gerente de dados, né, do Analytics. E já tem passagem no mercado de seguros, várias, ele vai contar um pouco mais, mas já trabalhou em várias seguradoras como Liberty, Tóquio, Chubb e Zurich. Tá? Eu trouxe aqui alguns dados, Genildo, até para a gente fazer um abre aqui, né, conversar, sobre o mercado de seguros. Tá? O mercado brasileiro ele tem 123 seguradoras, eu não sabia que eram tantas. Mas tem, aí a gente vai entrar no detalhe, né? 969 operadoras de plano de saúde e seguros privados, né? Assistência de saúde, mais de 93 mil corretores de seguro. Esse número tem várias discussões, né? Tem vários corretores com um corretor com várias corretoras. Tem corretoras imensas, mais de 175 mil empregos gerados diretamente dentro do mercado, tá? Além das entidades de previdência e tudo mais. Genildo, a pergunta que eu tenho feito nesse começo, assim, né? Como é que você foi parar no mercado de seguros? Eu não sei também. É uma pergunta um pouco difícil, né? Porque, na verdade, muita gente vai falar que é o destino, mas acho que, na verdade, é uma mistura das escolhas que eu fiz e do que foi surgindo pela frente, né? Então, eu comecei a trabalhar em uma empresa de saneamento, a Sabesp. Isso lá quando eu tinha 15 anos. Era um emprego, apesar de não ser um emprego público, tem uma estabilidade de empresa pública. Então, você com 15 anos? Com 15 anos. Foi o primeiro concurso da Sabesp. Lá como office boy, mensageiro, seria isso, né? E passei por algumas funções, até trabalhar com automação industrial dentro da Sabesp. E em certo ponto eu decidi que... Automação industrial era em estação de tratamento? Isso, estação de tratamento de esgoto. Caramba, então, basicamente é uma coisa super legal que o pessoal geralmente foge, né? De esgoto, essas coisas. É uma coisa que eu acho super legal. Deve ser muito interessante. Que é muito assim, você trabalhar ali com as bactérias, com oxigênio ali para você limpar a água. E em certo momento eu acabei querendo mais horizontes, né? Então, empresas públicas, elas não são ruins, elas são boas, mas existem uns horizontes políticos, horizontes que demoram mais. E aí, acabei indo para o mercado, tive uma passagem rápida pelo mercado de telecom, e depois eu ingressei no mercado de seguros. Então, basicamente, eu tinha duas opções. Ou ia para uma farmacêutica ou para uma empresa de seguros. Como uma empresa de seguros... Eram as duas opções que estavam na mesa naquele momento. Isso. Então, assim, vamos dizer assim que eu estudei o mercado? Não, na verdade, assim, a empresa de seguros era mais fácil de chegar. E a empresa farmacêutica eu tinha que viajar praticamente todo dia. Então, foi uma escolha. Legal. E foi uma escolha que até hoje eu estou no mercado de seguros. Então, é uma coisa que deu certo. Eu escuto muito isso, assim... A pergunta é, como é que você chegou no mercado de seguros? Mas por que você está até hoje... Todo mundo que entra no mercado de seguros fica, né? É um mercado apaixonante também que tem umas profundidades diferentes, né? O mercado de seguros acaba sendo um mercado um pouco mais fechado, né? Então, assim, até hoje, quando eu visito uma seguradora, eu conheço pessoas assim que eu conhecia 20 anos atrás. Então, são pessoas que sempre estão ali no mercado de seguros. Até pela característica do mercado, as pessoas acabam ficando bastante dentro desse mercado. Trocam de companhias, mas está sempre dentro do mercado de seguros. Isso, ou está em seguradora, ou está em corretora, e agora nas insurtechs, outras empresas. Legal que você falou sobre um mercado muito fechado e tal. Trabalhar com dados nesse mercado não é fácil, né? Porque você olha o mercado financeiro, beleza, o mercado financeiro também tem seus momentos, mas o mercado financeiro tem vários índices, vários indicadores, várias informações mais públicas. O mercado de seguros, não, né? São várias caixas pretas, né? O mercado de seguros, na verdade, ele sempre foi mais complexo, mas eu acho que foi
sempre se manteve uma complexidade nos termos, né? Então, quando eu falo de prêmio, por que nunca falou do preço do seguro? Sim. Quando eu falo de sinistro, por que não falo ali no evento que ocorreu, na colisão, no incêndio, na enchente? Então, sempre criou-se uma barreira ali meio com o usuário. Então, existia um segurez, vamos dizer assim, Sim. que distanciava do público final. E eu acho que nesses últimos anos isso tem chegado mais próximo do público, né? Com as insurtechs, está mais na mídia, então acho que é alguma coisa que está mais próximo agora do público. Sim. Eu conversei com a Denise, né, no episódio anterior, e a gente falou disso, de vários termos que você fala, cara, mas por que não falar preço, né? E você vê até o pessoal que começa a trabalhar aqui na Tex, a gente precisa de um glossário, né? Porque o cara fala, o sinistro, o DM, o não sei o que. Você fala, acho que dá para simplificar um pouquinho isso. A gente tenta fazer lá no Nimble também. E Genildo, você entrou já na seguradora na área de dados, não? Eu não sou nem estatístico e nem atuário, então eu sou administrador, mas sempre gostei muito de dados. Então, quando eu entrei na Liberty, eu entrei numa área de estatística e de reports, que era na Liberty. Então, eu era o primeiro não estatístico dentro da área. Então, na verdade, é onde que realmente eu aprendi como a seguradora funciona e também ajudei um pouco mais, uma visão um pouco mais de negócios. Sair um pouquinho mais dos números, menos dos números e mais para negócios. Usar os números para dar essa visão de negócios. Isso. E nas outras seguradoras, seguiu mais ou menos o mesmo caminho? Ou você foi passando pela área de produtos mesmo? Então, dentro da Liberty mesmo, eu fiz a primeira implantação do sistema de rastreamento das seguradoras, foi o primeiro do Brasil, né? Em que a seguradora instalava o rastreador para o cliente, para reduzir o risco do roubo e furto. Então, tinha uma parceria com uma empresa de fora e a gente selecionava os veículos e os clientes. Então, basicamente, para reduzir ali o roubo e furto. Então, você tem que fazer algumas contas do tipo, é mais fácil você deixar roubar o veículo, que na verdade o custo de roubar é menor do que você instalar o rastreador, ou se você pagar o rastreador, vale a pena porque rouba menos. Então, é uma conta que você sempre está fazendo ali no dia a dia. E essa decisão naquele momento, e eu sei que isso já mudou várias vezes no mercado, mas naquele momento, era obrigatório o segurado colocar? Tipo, para os casos que você indicava que ele tinha que colocar, era obrigatório ou ele podia... Paga mais caro, mas não instala. Quando a gente começou, a gente tornou obrigatório. Então, a gente pegava os veículos que tinham maior índice de roubo e furto e, basicamente, a gente falou assim, para conseguir dar um preço melhor ou para conseguir valer a pena, a gente obrigava os clientes a colocar. Então, se ele não instalasse o rastreador em 30, 60 dias, a gente poderia cancelar a pólice dele. Tá? Mas isso é uma coisa que foi mudando ao longo do tempo. Então, uma campanha com os corretores, explicar para os clientes a importância e até a recepção assim era bem grande. A primeira empresa a implementar qualquer coisa é sempre um desafio enorme, né? Porque você tem que convencer, nesse modelo, você tem que convencer o corretor, você tem que convencer o segurado, você tem que fazer o segurado ir até lá, né? Uma coisa é você falar, baixa um aplicativo, instala um rastreador no seu carro. Porra, cara, acabei de comprar meu carro, você quer que eu mexa no chicote dele? Naquela época, eu não sei qual era o rastreador, mas naquela época era assim, né? Ligava no central, é isso? Isso. Então, na verdade, assim, existia até uma política da empresa de rastreamento, era você não saber aonde o equipamento estava instalado. Então, você tinha que confiar... Já passei por isso. Na garagem cobria um carro, né? E ficava um cara trabalhando lá dentro. Isso. Então, eles partiam do pressuposto que você tem que dificultar a vida do ladrão. Então, assim, ele tem que... O ladrão, ele vai achar o rastreador. Mas acho que o segredo é em quanto tempo ele vai achar. Sim. Então, quanto mais em locais aleatórios os veículos eles forem instalados, aumenta a chance de recuperação. Então, o cliente tinha que aceitar isso primeiro e falar assim, instalamos um rastreador no seu carro. Você tem que confiar nisso. Sim. Isso. Está instalado. Aonde? Não te conto. Isso. E tinha que ir nos postos de instalação. Depois a gente começou a flexibilizar na residência. Então, é uma coisa que hoje é uma coisa mais normal, mas no início era bem difícil de convencimento, né? Então, tinha que ligar para cada cliente, explicar o propósito, pedir para o corretor também ligar. E para explicar para ele que a gente não estava rastreando ele em todo o tempo, então era só no momento que ele nos avisasse. Então tem toda uma parte hoje de LGPD, alguma coisa do tipo que a gente já tinha preocupação lá no passado. A Liberty, né, como companhia americana, sempre teve isso muito forte. Eu trabalhando, né, na corretora, quando eu trabalhava na corretora, eu lembro que eu fazia o seguro de um Mazda
meio de coleção, assim. Mas, cara, na hora que falava que tinha que instalar rastreador, o cara falava, esquece. Eu prefiro sem seguro do que com rastreador. Porque ele tinha essa imagem, talvez de algum momento, alguma experiência ruim que ele passou, que tinha que mexer no chicote, né, fazer esse tipo de instalação. E ele tinha bastante receio. Hoje em dia, cada vez mais é mega simples, né? E algumas empresas investindo em rede mesh, né? Um carro se comunica com o outro e você tem um dispositivo muito mais simplificado, mas você cria uma rede de veículos e até celulares que podem identificar por onde aquele veículo passou. É bem legal. Genildo, e nas outras... Aí dentro da Liberty você foi passando por outras áreas, né? Isso, eu trabalhei na área de produtos, então a gente fazia homologação dos produtos, das novas tarifas, de coberturas, comunicação com sinistro também. Trabalhei, então basicamente eu trabalhei na área de um pouco estatística, um pouco de produtos também, eu trabalhei um pouco na área de negócios, que é a integração com a área de TI, até com minha afinidade um pouco de dados, até realmente trabalhar na área de TI mesmo da seguradora. Então basicamente eu tive uma experiência desde ali do negócio até realmente implantar na área de TI mesmo, de sistemas também. Uhum. E nas outras companhias aí você seguiu esse caminho ligado a dados ou como que foi um pouco dessa jornada? Então, na verdade, eu acho que eu sempre fui meio um pouco movido a dados. Então, acho que mesmo quando isso não estava muito em moda, muito em voga, minhas decisões sempre foram muito baseadas em dados. Então, assim, por muitas vezes, o comercial às vezes pedia para criar um produto e a gente perguntava, mas qual que é o público? O quanto você pretende atingir? O quanto você se compromete a vender? Então, assim, são perguntas que eu sempre fiz. E por muitas vezes a gente lançou produtos que ninguém comprou. Então, basicamente, porque as pessoas fizeram muito da cabeça deles, né? Então, eu acho que isso vai vender. Então, na verdade, a gente chama isso dos vieses, né? Então, ao invés de ele perguntar para o corretor ou perguntar para o cliente se ele compraria, a gente, às vezes, deixava um pouco escondido ali o produto e na hora que ia lançar, ele falava, mas ninguém tem interesse em comprar o produto. Era tão sigiloso que ninguém queria, né? Isso. E mesmo isso eu não sabia, assim, mesmo na companhia, não foi sempre que análise de dados, esse tipo de dados, né? Esse tipo de dado foi relevante, foi tão relevante, né? Você falou, mesmo na época que não estava na moda, teve uma época que isso não era tão na moda? Eu acho que assim, depende da área da seguradora, ela é movida a dados. Então, vamos pensar assim, na parte de precificação, na parte de sinistros, você tem muito isso. Mas você tem as outras áreas também, a área de produtos, a área de RH, a área financeira. Então, as outras áreas acabam usando um pouco menos, assim, no seu dia a dia, na parte de dados, né? Mas tem profissionais, assim como eu, que na verdade a gente sempre focou eu sempre foquei um pouquinho mais em dados. Então, assim, quando eu trabalhava na área de TI, posso dar um exemplo, assim, às vezes o comercial chegava e falava assim, o sistema parou. Aí, basicamente, a gente ia lá... Quando eu ia realmente entender, era uma operação pequena que representava 2% das nossas vendas que tinham parado. Então, assim, o primeiro propósito meu naquele momento era assim, qual que é o tamanho do buraco e comunicar isso para a empresa. Porque geralmente acontece, chega-se a mensagem no presidente da empresa que o sistema está parado. E, na verdade... O problema não é tão grande assim. Sim. Então, uma coisa que eu aprendi com um gestor meu, ele falou assim, antes de tudo, comunique, depois você age. Porque, na verdade, você tem que passar o que realmente, tentar explicar para as pessoas o que está realmente acontecendo e depois você vai agir. Porque senão todo mundo vai pensar uma forma. Então, assim, você vai lá e comunica. O problema é esse e já estamos resolvendo. E a comunicação corporativa, assim, né? Você tem... Uma pessoa dá um sinal, aquilo desencadeia um processo enorme, como você falou, né? Parou, chama o pessoal da TI, ferrou, não sei o quê. E no final é algo simples, né? Isso. Então, às vezes, geralmente assim, para a pessoa... Simples não sei, mas talvez menor do que parecia, né? Isso. É que às vezes para a pessoa em si, para ela, é muito importante que é um parceiro dele que parou. Perfeito. Então, basicamente, para ele é 100%. Mas para a empresa em si, o problema não é tão grande. Todo problema é problema, mas ele não é tão grande como está sendo reportado. Então, eu acho que você consegue priorizar um pouco mais isso e até falar assim, não, parou. Então, assim, realmente é 100%, então vamos parar a empresa para voltar ali, para dar a devida importância para isso. Mas acho que antes dos dados vem a comunicação. Então, basicamente, se você se comunicar bem, é que você está utilizando os dados bem também. Interessante. Em alguns momentos a dor ela é maior do que o fato real, né? Então, nesse exemplo, sei lá, eu tenho o meu produto, é o produto que eu trabalho, ele parou, ou ele teve qualquer dificuldade,
é a maior dor que eu posso ter, mas para o universo inteiro ali que está sendo tratado, é algo muito pequeno. O Genildo, beleza, até me chama atenção, porque nas companhias, desde que eu estou, né, na Matra, muito menos tempo do que você está no mercado, mas desde que eu estou na Matra e trabalhei na Matra e desde que eu estou na Tex, dados, essa análise sempre vi como muito importante, principalmente nas áreas que a gente tinha mais contato. Agora, e dentro das corretoras de seguro? O que assim, qual que é a tua visão, né? Até trabalhando como companhia durante muito tempo, quando você conversava ou quando vinha informação sobre sobre as corretoras, qual que era a sua percepção? Quanto elas usam de dado ou quanto elas podem usar de dado, né? Então, acho que, assim, hoje está muito em moda falar em dados, mas tudo são dados desde o início, né? Então, vamos pensar numa loja de sapato. Quando você entra na loja de sapato e olha na vitrine, geralmente os sapatos mais caros estão na parte de cima, os medianos no meio e os mais baratos embaixo. Então, o vendedor já sabe, pela posição da sua cabeça, qual sapato te oferecer. Então, isso já é uma forma de dados. Então, basicamente, as ofertas para o mundo ocidental estão do lado direito, que é onde realmente você olha de primeira instância. Então, a loja, o comércio em si, ela já tem essa inteligência. Tá? Então, a mesma coisa que quando você percebe um site. O site, a vantagem que ele tem é que ele monitora para onde você movimenta o mouse, onde você clicou, aonde você viu, em que horário, o que você comparou. Mas o mundo real já existia, só que de uma forma, vamos dizer assim, um pouco mais empírica. Então, algumas pessoas já sabiam utilizar esses dados de uma forma ali, não uma forma escalável, basicamente, mas ela já tem uma inteligência por trás. Então, assim, a gente tem os bons vendedores. O que são os bons vendedores? Eles conseguem ler muito bem a situação. Às vezes até inconscientemente, né? Mas é esse tipo de leitura. Isso. Então, muitas vezes acontece. Ele está lendo algumas coisas sem saber e automaticamente ali ele já está fazendo a melhor oferta. E quando a gente fala hoje muito de dados, é meio compartilhar essa experiência, né? Porque numa empresa você tem 10 pessoas, cada uma tem uma experiência diferente. Então, a ideia, na verdade, é que você compartilhe essa experiência e automatize o quanto mais possível, vamos dizer assim. Não dá para automatizar tudo porque é um contato humano, mas acho que o desafio hoje do corretor é realmente como automatizar essas percepções que ele tem do cliente. Então, às vezes a gente pode ter algum viés, né? Vamos dizer assim, esse cliente aqui ele tem um carro barato, eu não vou oferecer um seguro residencial. Mas esse é um viés meu, na verdade, né? Ele vai falar assim, eu acho que ele não tem. Mas, na verdade, pode ser uma opção dele. Sim. Eu não quero investir num carro, mas eu tenho uma baita de uma casa. Então, por que não oferecer? Então, eu acho que o dado acaba tirando esse viés individual que cada um tem. Legal. Mas os próprios dados podem criar esses vieses, né? Que é até uma das reuniões que a gente teve recentemente. Isso. O problema é que os dados, eles são gerados pelos humanos. Sim. Então, na verdade... Então, os dados, eles já nascem com vieses. Então, se a gente pensar... A gente tem uns exemplos, né? Eu não lembro se era o LinkedIn ou outra rede social, que fazia a seleção automática das pessoas, né? Começou a fazer o processo de seleção automática. Só selecionava branco, homem de 30 a 35 anos. Era a seleção que ele fazia, o resto ele praticamente excluía os currículos. Tá. Mas por quê? Os recrutadores passados, eles usavam essa lógica. Então, basicamente, assim, faculdade de primeira linha, então, assim, tudo. Então, os dados já mostravam isso. Ó, quem precisa ser escolhido são esses. Sim. Mas já existia um viés antes. Então, hoje, um dos maiores desafios da área de dados é tentar entender esses vieses. Então, hoje, quando a gente fala de crédito, né? Então, assim, muitas pessoas não têm histórico de crédito. Então, basicamente, muitas pessoas, principalmente no interior, as pessoas que ganham menos não usam cartão, nem de débito, nem de crédito. Elas recebem o salário, sacam e usam o dinheiro ali à vista. Agora, como que você rastreia essa pessoa? Como que você dá crédito para elas? Esse acho que é o principal desafio. Então, assim, os birôs de crédito atuais, hoje Serasa, Associação Comercial Boa Vista, essas coisas não conseguem captar tudo isso. Por isso estão surgindo as fintechs e outras empresas. Muito legal, muito bom. Eu lembro que eu vi uma matéria falando desse viés, sobre um estudo sobre quem a polícia deveria parar e usando todos os dados. E eles paravam as mesmas pessoas que eles paravam antes. Porque a massa de dados era latino, com veículo de tal modelo. Então,
o próprio dado se torna racista ou qualquer coisa, né? No extremo. Mas é a própria característica daquele universo. E acontece isso bastante no nosso mercado, né? A gente tem que trabalhar com grande frequência para reorganizar essas informações para não fazer sempre o seguro das mesmas coisas, né? Porque são aquelas que já estão na base, né? A gente pode dar um exemplo, vamos dizer assim, hoje no seguro de automóvel, pessoas de até 27, 28 anos, o seguro é bem caro, então basicamente. Então o que acontece? As seguradoras acabam juntando as pessoas na mesma cesta de comportamentos iguais. Uhum. Então assim, todo mundo que é jovem corre mais, bate mais o veículo e põe toda essa associação. Só que nem todo mundo que está ali dentro tem o mesmo comportamento. Então, vou pegar um exemplo. Eu só bati o carro quando eu tive 18 anos, depois nunca mais. Então, basicamente, eu não tenho o mesmo comportamento desse grupo. Mas como distinguir quem é o joio do trigo, vamos dizer assim? E hoje acabam surgindo as insurtechs, que aí você surge as empresas que querem fazer pelo comportamento. Então, pelo aplicativo de celular ou por um sistema instalado no veículo que verifica quantas vezes você freou, se você acelera, se você corre mais ou corre menos. Então, acho que as novas empresas, as novas formas de precificação vai conseguir ser um pouco mais assertivo e aumentar um pouquinho mais. Porque às vezes um seguro de uma pessoa de 18 anos pode ser o dobro ou o triplo de uma pessoa de mais de 60 anos. Uhum. Então você inviabiliza que aquela pessoa entre no mercado de seguros. Interessante. Eu tava a Tesla para o veículo top de linha deles, né, o Plaid, eles têm uma regra agora que está totalmente gamificado, que ele vai analisar durante um período determinado como que você dirige para ver se ele libera ou não o autopilot para você. Como eles não querem que as pessoas que dirigem mal ou de forma arriscada possam comprometer o full autopilot, né, o sistema de direção autônoma deles completo, que aconteceu já algumas vezes, sabem que vira notícia qualquer carro deles que bate, eles começaram a selecionar quem são as pessoas que vão permitir. O que é interessante, né, porque você fala... Quem é o público que eu vou liberar cada funcionalidade? Então, eu tenho produto para você, eu tenho seu carro, mas dependendo da forma com que você conduz, eu não vou te liberar essa parte no software, né? Você acha que no seguro, os exemplos que a gente tem no mundo inteiro não tiveram grande sucesso ainda nisso, né? Não conseguiram ter tração. O que você acha que falta ou qual que é o ponto mais delicado para esse tipo de produto? Eu acho que existe um ponto delicado que é a parte dos dados, né? Então, basicamente, da forma que você tem dados ali a cada minuto da pessoa, né? Então, acho que existe esse desafio de realmente como que eu vou avaliar esses dados sem entrar na privacidade da pessoa, que esses dados vazem, algo do tipo. Eu acho que também de como você realmente separar, né? Porque às vezes é um pouco difícil, né? Porque às vezes tem pessoas que dirigem de uma forma mais agressiva, mas nunca bateram o carro. Uhum. E tem pessoas que dirigem de uma forma mais branda e é um perigo. E são um perigo. Então, acho que existe uma dificuldade. E no Brasil, principalmente, porque hoje o que é mais importante no Brasil é a relação de roubo e furto. Tá. Então, o prêmio do seguro ali, 60%, 65%, é o roubo e furto, que é diferente de outros países, em que o comportamento que leva à colisão ou algo do tipo é mais importante. Uhum. Então, no Brasil, eu acho que tem um peso muito maior no roubo e furto do que colisão. Então, acho que existe um pouco dessa dificuldade inicial no Brasil para você começar a emplacar esse tipo de seguro. Legal. E quais tuas impressões aí, já estando no mercado há mais tempo, qual que é a tua impressão aí dos últimos anos, como que o mercado se desenvolveu e até para onde que a gente está indo? Eu acredito que o mercado hoje está mais aberto. Eu acho que as fintechs começaram esse movimento de startups e começaram as insurtechs. Existe uma flexibilização da SUSEP, do próprio mercado. Então, eu acho que hoje falar de seguro, até para o público e também para os fundos de venture capital, eles estão ajudando a divulgar o seguro. Uhum. Tá? Então, eu acho que as empresas novas que entram agora no mercado de seguro, eles têm uma vantagem. Como tem um viés um pouco mais tecnológicos, ele tem uma estrutura menos pesada. Então, eles tendem a oferecer produtos talvez mais adequados e com um pouco mais baratos.
Então, eu acho que existe esse aumento, mas existe uma grande barreira de entrada que são os dados. Então, as seguradoras que estão no mercado, elas têm dados de milhões de clientes. Sim. Então, basicamente, ela tem uma vantagem competitiva ali na frente, que é realmente assim, ó, eu conheço o mercado. Eu sei como separar o joio do trigo. Então, assim, as novas entrantes agora vão ter essa dificuldade. Então, assim, por muito tempo, eu acredito que as empresas vão entrar no prejuízo para conseguir dados, para conseguir realmente ter um produto e depois você conseguir tracionar realmente. Perfeito. O que a gente vê são aportes bem relevantes, né? Até porque sabem que precisa queimar bastante caixa até chegar lá. E tendo trabalhado nas seguradoras e vendo esse movimento cada vez vai se tornar maior, né? De ter mais concorrentes. A gente falou lá em cima de 196 seguradoras. Salvo engano, o número era esse. Essa concorrência se torna maior. Os dados também podem te enganar ou te levar para um caminho... Né? Se você olha muito para as estatísticas ou para os dados do concorrente, você termina sendo sugado por aquilo. Né? Como que é isso no dia a dia? Né? Como que você baliza suas decisões tendo os dados, às vezes tendo dado até do concorrente, mas encontrando quais são os melhores caminhos? O mercado de seguros ele tem uma dificuldade adicional. Então, assim, quando a gente vai fabricar um celular, a gente já sabe o custo de antemão. Então, esse aqui custa R$ 1.500, eu vou vender por R$ 3.000. Tá. Então, eu sei que tem uma margem de 1.500. Quando eu vendo um seguro, eu não sei qual é o custo, porque eu não sei quais clientes vão ter algum evento. Então, assim, quantos vão ser roubados, quantos vão ter um incêndio, quantos vai ter uma chuva de granizo, quantos vão parar o comércio. Então, basicamente, são apostas. Então, pode ser que essa aposta do custo seja maior ou menor do que você tinha previsto. Então, quando você fala de olhar muito os concorrentes, é ruim, mas é necessário. Sim. Porque, assim, se você focar nos concorrentes, os concorrentes têm segredos que você não tem. Então, basicamente, você vai vender por preços e você pode ter experiências totalmente diferentes do que aquela seguradora ou aquele que você está seguindo. Uhum. E, ao mesmo tempo, você tem que se balizar um pouco no mercado. Então, basicamente, você não pode falar, eu preciso vender esse seguro por 5 mil, mas todo mundo está vendendo por 2, é um seguro impossível de ser vendido. Você pode até ter acertado tudo. A única coisa é que ninguém vai comprar, né? Isso. Então, nas seguradoras exige sempre uma convergência, ou às vezes podem falar de briga também, entre as áreas técnicas e comercial. Que a área técnica fala o que é necessário para ter lucro ou para não ter prejuízo, e o comercial fala qual que é o preço que é necessário para vender. Sim. Então, você sempre tem ali uma convergência. As seguradoras que têm mais lucro é as que focam mais na parte estatística, mais na parte técnica. Então, no longo prazo, elas conseguem se sustentar mais e tem uma estabilidade maior dos preços. Então, tem seguradoras que entram com umas promoções muito grandes e aí ela vê que vai ter prejuízo e dobra de preço de um ano para o outro. Eles acabam não tendo uma retenção de clientes dos corretores. Eu lembro de um caso, sem a gente citar nome, de uma companhia que falou, tá bom, entendi. Então eu vou ajustar aqui meu preço, né, na renovação, vou baixar X% e vou ter uma baita renovação. Não acontece assim, né? Isso é um case que a gente tem, a gente não vai divulgar a seguradora, mas o que acontece? Ela pensava que ela tinha uma carteira muito boa de clientes e ela queria reter aqueles clientes de qualquer forma. Então, mesmo dando 15%, 20% de desconto, ela ainda teria lucro. Uhum. Só que o corretor, o que acontece? Ele sabia, o corretor já tinha uma noção de preço. Então, eu falei, por que eu vou vender mais barato se o cliente ele já está disposto a pagar aquele preço? E ele sabe que o ano que vem ele não vai conseguir sustentar o preço. Perfeito. Então, se você vende hoje um seguro por R$5.000, possivelmente o cliente vai comprar por R$5.000 ano que vem. Agora, se ele comprar por 2 agora e você quiser vender por 5 ano que vem, ele não vai fechar. Porque ele fala assim, você está me enganando, né? Você ancorou ele lá embaixo. Isso. Já. Então, existe isso também. Então, na verdade, existe a noção meio de preço justo, né? Sim. Qual que é o preço justo de mercado para aquele cliente? Você não pode ser muito mais barato nem muito mais caro. E os corretores não vendem só o preço, né? Porque a remuneração dele está ali dentro. Então, se esse ano a companhia jogar tudo lá embaixo, com certeza eu vou ter um impacto significativo na receita, né? Isso. Além da receita, eu acho que o corretor vê essa percepção da renovação, Sim. que para ele é muito importante. Hoje, crescer no mercado é difícil, então ele tem que pensar na renovação lá na frente. Perfeito. Então, ele não vai vender por um preço muito barato esse ano, que são as seguradoras que compram o mercado, e ano que vem ele vai ter uma dificuldade de aumentar o preço. Então, ele já sabe mais ou menos qual que é o preço
justo de mercado e ele vai ver qual que é o preço justo lá na frente também. Então, ele também tem isso e ele também avalia o atendimento das seguradoras. Então, assim, essa seguradora demora muito para pagar um sinistro, essa seguradora demora para pagar uma comissão, o guincho dela demora demais. Como que é uma vistoria no caso de um comércio que pegou fogo? O sinistro é pago de forma rápida, lenta. Então, o corretor já tem algumas percepções e ele acaba fazendo algumas escolhas meio empíricas. Então, basicamente, ele já sabe, para esse tipo de seguro, essa seguradora é melhor. Para esse tipo de seguro, é outra seguradora. Qual que é o problema? Que ele está com alguns vieses internos. Só que assim, mesmo que a seguradora tenha melhorado há 2 anos e ela já não é mais daquela forma, já está atendendo melhor tudo, ele continua não indicando a seguradora. Sim. Por isso que ele precisa trabalhar com dados, que é realmente assim, para balizar a percepção dele. Meu pai falava, né, que antes do teleporte, ele conversava com uma pessoa que estivesse vendendo um seguro, né, a pessoa da corretora, falava, você calculou todo mundo? Falava, calculei. Mas todo mundo, todo mundo. Aí falava, e a companhia tal? Falava, não, essa não, porque essa não tem preço. Falava, pô, mas você sabe o preço da companhia antes de calcular, né? Ninguém sabe. E é isso, né? Fica marcado, né? Esse é um cliente para determinada seguradora, esse é um cliente para outra. Tem algum case, Genildo, de seguradora para entrar numa praça nova? Então, assim, a gente... O Tex Analytics, falando brevemente dele, né? Eu acho que ele... Quantas companhias já usam? 7 das 10 maiores. 7 das 10 maiores. 8 em breve. Isso. Elas já usam e tem algumas que estão no sandbox, né? Algumas companhias novas. E é interessante porque isso permite que ela consiga entrar numa praça sem ter os dados que ela tradicionalmente custaria muito caro para ela adquirir aqueles dados, né? Queimaria muito caixa até que ela conseguisse. Como que funciona isso? Então, antigamente qualquer seguradora ou qualquer novo entrante, ela tinha que fazer uma pesquisa rápida de mercado com alguns cálculos, calculava em uma seguradora, em outra, com a ajuda dos corretores e colocava o dedo para cima ali e falava assim, acho que o preço é esse. Pegava uma praça parecida, falava, Minas é igual Rio de Janeiro, né? Isso. E hoje, como o seguro é bem complexo, tem muitas variáveis, tem score, tem Serasa, idade, gênero, muitas coisas, é um cálculo difícil de ser feito, tá? As seguradoras, os clientes que usam Tex Analytics, eles acabam tendo dados para entrar de uma forma um pouco mais assertiva. Então, ele não vai entrar necessariamente copiando o preço dos concorrentes, mas um balizador. Ele já tem uma referência interna e ali ele ajuda a entrar de forma mais assertiva no mercado. Então, a gente tem ajudado tanto seguradoras já consolidadas, então, sim, tem seguradoras que não têm uma experiência em Minas. A gente tem dados de Minas. Eu não trabalho em São Paulo capital. Você tem dados de São Paulo capital. Então, você vai entrar com dados mais assertivos, não ter tanto prejuízo ali para entrar naquele mercado, para você captar dados, e também para os novos entrantes também, para entender um pouquinho o mercado. E a vantagem é que a gente consegue fazer isso de uma forma que não seja agressiva no mercado. Então, eu não estou dando a tarifa de tal seguradora ou de tal seguradora. Então, os dados ali, eles são anonimizados, você não sabe quem são os clientes, você não sabe quais são as praças, as seguradoras. Então, ali você consegue entrar de uma forma mais assertiva, sem realmente, prejudicar alguém de forma direta. Sim. Até foi uma preocupação nossa, quando a gente estava conversando para fazer esse papo, de não fazer propaganda e qualquer coisa assim, né? Então, é óbvio que a gente é apaixonado pelo que a gente faz, então a gente gosta de falar. Mas, veja, isso é o movimento do mercado de seguros. Está intrinsecamente ligado a isso, né? As soluções de dados, soluções de tecnologia que permitem que novos entrantes e companhias tradicionais tenham desempenhos melhores, possam refinar e usar os dados de forma melhor. Várias vezes, algumas vezes, a gente vê inclusive companhias que teoricamente teriam todo aquele dado lá dentro, preferindo usar o nosso, porque a gente organizou de uma forma interessante. Enfim, a gente não vai ficar estendendo nisso, não é o objetivo aqui, não é fazer propaganda, é falar sobre o mercado de seguros. A gente percebeu, né, quando a gente começou a falar sobre o Analytics, lá atrás, né, quando criou o Analytics lá na Tex, a gente percebeu que tinham poucos dados públicos sobre preço, sobre o mercado, né, sobre o mercado de seguros, como era a variação desse preço e tal. E aí lá no começo a gente conversou para criar o IPSA, que é o Índice de Preço do Seguro Automóvel, né? Lá no começo a gente convidou o Francisco Galiza,
que é bastante conhecido no mercado. Ele também nos ajudou nessa criação. E hoje em dia a gente comemora, a gente comemora um ano aí do IPSA. Qual que é a contribuição que se tem do IPSA? O que não se tinha, né, de dados e o que dessa forma permite ao mercado, né? A principal dificuldade do mercado de seguros é realmente criar um índice, que é diferente, vamos dizer assim, quando você faz um índice do IPCA, o IBGE, você vai lá e é um quilo de arroz, é 5 quilos de feijão. Então, basicamente, você tem um preço pré-determinado ali, fica mais fácil de pesquisar. Quando você fala de um exemplo de um seguro de automóvel, você tem 30 variáveis. Então, assim, você pode pegar o mesmo carro de gêmeos que moram na mesma casa, que têm a mesma experiência, tudo, e os preços são diferentes. Sim. Então, qual que é o desafio de fazer um índice consiga refletir o que o mercado, a tendência do mercado? Como a gente tem uma base bem grande de dados, a gente consegue analisar isso e verificar as tendências. Então, a gente acabou criando o IPSA, que ele acompanha como se fosse um percentual do valor do automóvel. Então, assim, quando a gente fala que o IPCA é 4%, quer dizer que é 4% do valor do automóvel. Se é 50 mil, segura R$2.000. Então, a ideia é que a gente consiga acompanhar as subidas e descidas do mercado e entender um pouquinho mais quais são as praças, quais são as cidades onde está mais caro, mais barato, as diferenças entre as gerações, as diferenças entre as idades, e assim a gente consiga entregar algo para o mercado que não dependa realmente só de pesquisas que você faz, vamos fazer um cálculo pontual, agora do HB20. Né? Então a gente está fazendo, na verdade, a gente está aproveitando dados de milhões de cálculos que são feitos todos os meses e fazendo uma pesquisa, uma coisa mais assertiva. Então, quando a gente fala que o mercado aumentou 5%, é que realmente ele aumentou. A gente não está fazendo exemplos esporádicos. O IPSR está disponível no site da Tex, né, na parte ali de empresas, mas ele também é amplamente divulgado, tanto nas mídias especializadas como CNN, Valor, enfim, tem vários canais que utilizam essa informação, o que, óbvio que a gente gosta bastante, é legal dar maior publicidade aos dados do mercado de seguros. Eu acho interessante cada um dos IPSAs, né, para quem não conhece. O Genildo faz um recorte, o Genildo e a equipe, né, fazem um recorte de um exemplo, uma situação. Essa que o Genildo falou foi uma delas, né, sobre irmãos gêmeos. Por que irmãos gêmeos que moram na mesma casa, que têm o mesmo carro, nasceram no mesmo dia e hora praticamente, por que eles têm preços de seguro diferentes, né? Então, a precificação do seguro no Brasil, a gente pode dizer que é uma das mais complexas. Então, basicamente, quando você pensa em alguns países da Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, o Canadá, às vezes com o CEP, o seu social number, que seria o CPF daqui, e mais qual que é o veículo, ele já dá o preço. Só que no Brasil, pelas dificuldades econômicas, algo do tipo, as seguradoras foram modelos cada vez mais avançados. Então, hoje, além das perguntas que são feitas, a gente tem dados de Serasa, dados de fontes alternativas que podem demonstrar um pouco, auxiliar o seu comportamento. Então, assim, essa pessoa aqui ela não paga as contas. Se ela não paga as contas em dia, quer dizer que talvez ela não coloque no estacionamento. Se ela não coloca no estacionamento, está mais exposto a um roubo e furto. Então, existem algumas fontes de dados adicionais que as seguradoras utilizam. Por isso que é praticamente impossível dar o mesmo preço para as mesmas características. Então, basicamente, cada seguro é único. Legal. Você lembra de outro recorte que foi usado? Acho esses exemplos muito bons, assim, né? Porque mesmo a gente que trabalha no mercado, você para pensar sobre situações diferentes. Você lembra de mais algum que a gente tenha feito? Eu acho que tem um exemplo legal, que geralmente assim, a gente associa que quanto a pessoa mais velha, mais barato o seguro, né? Só que no caso feminino, principalmente da mulher casada, existe uma particularidade. Geralmente, quando a mulher está na idade de 40 a 45 anos e ela é casada, o seguro sobe de valor. Então, ele tem um salto ali na frente. Isso é uma característica, na verdade, que os dados enxergam. Então, geralmente, assim, a mãe, ela faz o seguro no nome dela. Então, assim, ela tem um filho lá na idade de 18, 19, 20 anos e o seguro acaba sendo feito no nome dela. O pai não faz, basicamente, mas a mãe faz. Só que isso reflete nos números. Então, basicamente, o seguro nessa faixa etária, ele acaba sendo um pouco mais alto, mas por um reflexo da utilização escondida, vamos dizer assim. Sim. De uns dados que estão sendo distorcidos, vamos dizer assim. Sim. Isso acontece também com motorista de aplicativo, por exemplo. Isso. O motorista de aplicativo é um exemplo muito bom. Assim, hoje, o motorista de aplicativo paga de 2 a 3 vezes mais do que um seguro normal se ele declarar que ele é transporte por aplicativo. Sim.
E se ele declarar só a parte da quilometragem, um pouco menos. Mas isso acaba, no final, no final as seguradoras sabem que ele Interpreta que ele é um motorista de aplicativo. Isso. Né? Legal. É muito interessante como essas informações contribuem, mas também às vezes geram alguma distorção, né? É necessário encontrar alguns fragmentos, alguns pedaços de dados que possam indicar um comportamento mais específico cada vez, né? Esse exemplo que você deu do corretor ofertando preço é interessante porque ele usa várias circunstâncias da experiência dele com a companhia para decidir exatamente o que ele vai ofertar. Então, a companhia tem muito preço. A companhia atende muito bem o cliente, mas ela demora para pagar comissão. Ou ela paga... ele tem outra companhia que antecipa a comissão para ele. Isso tudo gera impacto na decisão. E quem decide ofertar o preço daquela companhia ou não é o corretor, né? Isso. O corretor, ele acaba ajudando o cliente a fazer a escolha, né? Sim. Então, por mais que a gente tenha 10, 15 seguradoras ali, o corretor, ele faz uma pré-seleção das melhores seguradoras ali para o cliente escolher. Só que nessa pré-escolha ele já tem todos esses vieses. Então, às vezes, o preço está muito barato, ele sabe que aquela seguradora não atende bem. Ele sabe que a última experiência que um cliente dele teve com guincho, demorou 5 horas para chegar na estrada. Ele ficou atendendo o telefone do cliente. O cliente passou por um estresse grande, né? Isso, o cara ligou lá de madrugada, acordou ele, o cara ficou muito nervoso, possivelmente ele vai perder aquela renovação, Sim. Possivelmente ele não vai indicar uma próxima, não vai indicar um parente, um amigo. Então ele sabe que aquela seguradora ele não deve indicar mais. Então basicamente ele vai indicar outra, até que é um pouco mais cara, mas sabe que o atendimento vai ser melhor. E hoje muitos corretores acabam trabalhando muito bem, principalmente na parte de serviços. Tá. Então, vamos dizer assim, você tem encanador, você tem chaveiro, você tem limpeza de caixa d'água. Então, assim, quanto mais o cliente tiver a percepção de utilização do seguro, melhor para o corretor. Então, assim, corretores façam que os seus clientes utilizem os serviços. Perfeito. Porque isso aumenta a renovação. Quando a gente trabalhava com os dados em seguradora, quanto mais utilização dos serviços, maior é o índice de renovação. Uhum. É diferente do celular, que você sai da loja, você já sai utilizando, já tem um custo-benefício. Um seguro, você tem uma possibilidade de utilizar. Então, a maioria das pessoas pensam assim, eu tive seguro nos últimos 10 anos. Nunca usei. Nunca usei. Esse é o pensamento da maioria. É. Só que isso faz parte da educação financeira, né? Uhum. O seguro nada mais que é um consórcio, um grupo que a seguradora administra. Então, assim, não é porque não roubou o seu carro, mas pode ter roubado do vizinho, roubou do outro bairro. Então, na verdade, é um grupo que se suporta para eventos. Só que as pessoas tendem a entender que, na verdade, assim, eu joguei dinheiro fora. Se eu não tive nenhum sinistro esse ano, eu joguei 2, 3 mil reais fora. Sim. Então, faz parte do corretor, do mercado de seguros, da SUSEP, educar financeiramente as pessoas. Legal. E mesmo quando você não usa o seguro, só de estar tranquilo, sabendo que seu carro está parado ali e está coberto, na minha opinião, já vale bastante a pena. O dia que, sei, atrasei um boleto, teve quebra da vigência e vou precisar fazer vistoria de novo, ainda não fiz, fico com medo do carro dentro da garagem do prédio, né? Eu acho que até para a nossa própria segurança, né? Vamos dizer assim, que se Sim. a gente for abordado a mão armada, algo do tipo, se você tiver um seguro, você vai estar mais tranquilo. Você vai entregar o carro. Agora, quando você pode perder o bem, a gente não tem controle muito das emoções, né? Então, basicamente, Bom pode ponto. acontecer alguma coisa numa abordagem, assim. A gente teve um caso desse com o celular de uma pessoa que trabalha na Tex e ela saiu na porrada com o assaltante por causa disso. Ela falou, não posso perder meu celular. Se ela tivesse um seguro, ela falava, que pena. Né? Vou amanhã, hoje à tarde eu notifico, amanhã está na minha conta, eu vou lá no shopping e compro um celular novo. Já estava mesmo querendo o modelo, enfim. É tudo muito mais simples. Gindo, para a gente fechar aqui, me conta um pouquinho o que você imagina para o mercado de seguros, né? O que está por vir ou quais dessas mudanças você imagina que são mais importantes para o que está acontecendo e para o que vai acontecer? Eu acredito que no mercado de seguros a gente tem uma dificuldade, na verdade. Eu quero saber um preço de um seguro agora. Então, basicamente, é uma coisa difícil. Às vezes você tem que entrar no site, informar CPF, nome, ou ligar para o corretor te retorna no dia seguinte. Então, existe uma facilidade para o cliente cotar.
Então, basicamente, o cliente pesquisar. Então, hoje, acho que tem alguns exemplos, né? Mas a gente pega, se não me engano, é da Decolar. Antigamente, para cada trecho vendido, eram 200 pesquisas para cada trecho de avião que era vendido. Tá. Hoje, são mais de 5.000 pesquisas, então, basicamente. Caramba. Mas quer dizer que, na verdade, só está pesquisando? Não, as pessoas estão comprando mais. Sim. Então, eu acho que é uma tendência das pessoas terem isso no celular. Então, eu acho que tudo essa parte da vivência, da descomplicação, vai ajudar um pouco mais as pessoas. Então, assim, eu quero fazer um seguro, eu nunca saio com o meu notebook de casa, mas eu vou visitar um cliente. Por que eu não posso ter um seguro ali só daquele trajeto? Perfeito. Eu tenho um carro do rodízio. Por que eu não posso ter um seguro ali que cobre só o carro do rodízio? Isso vai muito da confiança das seguradoras, então, de ter processos menos burocráticos e confiar mais ali nas informações. Então, eu acho que as novas empresas, ou mesmo o mercado de seguros, eles estão meio nesse caminho. Legal, legal. Isso traz muitas mudanças, né, para o mercado e amplia ainda mais o universo de pessoas seguradas. Genildo, assim, todos vocês que estiverem assistindo, se tiverem mais dúvidas, como o Genildo é de casa, a gente pode trazer ele outras vezes, produzir material específico para vocês. Então, deixem suas dúvidas, participem, né? Agora vou virar blogueiro, né? Deixa o like, sininho, se inscreve para que a gente possa cada vez mais saber, né? Usar os dados para saber também o que vocês gostam, quais são as dúvidas, quais são os pontos que são interessantes para a gente poder explorar cada vez mais. Então, obrigado, Genildo, obrigado por ter topado esse papo nosso aqui. É muito legal e todo o nosso conteúdo sempre vai estar no Instagram, Facebook, LinkedIn, no nosso site e o podcast também no Spotify. Esse podcast em vídeo, se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, esse podcast também ele existe em vídeo no YouTube. Então, fique à vontade se você quiser conhecer o nosso rosto e ver como que é aqui. A gente está dentro do estúdio Tex e foi um prazer enorme, Genildo. Prazer foi meu e foi mais fácil do que eu esperava. Que bom. Então teremos outras. Então, Boa. Obrigado, pessoal. Valeu. Então, obrigado. Tchau.